Agora um outro assunto, porque nas últimas semanas, um dos temas que mais movimentaram o Congresso Nacional foi a medida provisória que limita créditos do PIS/COFINS. Então, para a gente entender melhor essa polêmica, vamos conversar a partir de agora com a Giovana Frei Guardia, especialista tributária da Becomex, a quem eu agradeço demais pela participação. Seja muito bem-vinda aqui à Jovem Pan News. Obrigada, boa noite, Daniel, tudo bom? Tudo jóia. MP do equilíbrio fiscal apresentada pelo governo com o objetivo de compensar a renúncia fiscal das desonerações para vários setores da economia. Enfim, há uma projeção de arrecadação na ordem de 29 bilhões de reais. Mas eu pude acompanhar ao longo dos últimos dias uma enxurrada de críticas, de vários parlamentares, inclusive. Enfim, para começar, gostaria de pedir, por gentileza, que você trouxesse suas reflexões de como funcionaria a implementação dessa medida, dessa compensação, e quais seriam as consequências dela na prática, por favor. Perfeito, obrigada. Acho que primeiro é importante, né, Daniel, a gente explicar quais foram as alterações da MP, né? Como você comentou, acho que uma das principais alterações é a limitação das compensações dos créditos de PIS e COFINS, justamente com a revogação de dispositivos relacionados ao ressarcimento de créditos presumidos, né? Além disso, ela trouxe também, né, uma nova condição para a fruição de benefícios fiscais e também delegação de competência, né, para julgamentos relacionados à ITR para municípios e Distrito Federal. Com relação aos dois pontos, que é o que o governo traz como uma maneira, né, de suprimir a perda de arrecadação feita com a manutenção da desoneração, eu me alinho muito, né, com as publicações já feitas, né, pelas entidades de classe e por próprios tributaristas, né, que a MP ela tem sinais de ilegalidade, inconstitucionalidade. Por quê? Porque ela acaba por trazer uma majoração indireta nas empresas, tá? Então, antes, o que aconteceu? Eu tinha um crédito, né, pelo sistema da não cumulatividade, as minhas aquisições, eles geram direito a crédito que são passíveis de compensar o meu próprio débito de PIS e COFINS. O que acontece é que tem muitas empresas, né, seja aqui falando exportadores, o próprio setor do agro, que tem muitos benefícios. Então, a imunidade, né, prevista na exportação, ou uma saída que ela é não tributada, alíquota zero, por realmente ser uma área incentivada, né? E com essa não possibilidade de compensação, de utilização no próprio PIS e COFINS, esse crédito ele era utilizado para abater outros débitos, então, como imposto de renda, INSS. E isso, então, funcionava, né, muito bem no fluxo de caixa das empresas. Com essa limitação, eu trago, sim, uma tributação indireta, né? Se eu já estou partindo para um ressarcimento, uma compensação, isso significa que, de fato, a empresa ela já tem uma dificuldade de utilizar os seus créditos nas próprias, né, apuração do PIS e da COFINS, que é o que o governo quer fazer. Então, isso traz, né, essa majoração que a gente fala, uma dupla penalidade para as empresas que já tributaram, né, o lucro das suas operações sem esse custo de tributo, e quando eventualmente aumenta também a possibilidade de questionamento de não utilização desses créditos e ter uma baixa, então trazendo também essa tributação sobre essa baixa, impactando todos os elos da cadeia, tá? Tá certo. Agora, não, quer fazer um complemento? Por favor, à vontade. Complementando, né, que eu acho que, além, né, então, de haver possibilidade, né, de questionamentos, né, já judiciais relacionados a essa medida, acho que é imprescindível que as empresas, elas também façam diagnósticos nas suas operações para verificar se é possível a aplicação de regimes especiais que desonerem essas entradas, né, então que pare o acúmulo de crédito e consiga eventualmente utilizar esse estoque de crédito para abater suas operações, né? Tentando minimizar esse efeito, né, trazido por essa medida provisória. Tá, bom, o ministro interino da Fazenda, ele fez uma apresentação que corrobora com parte dessa sua explanação e explicação, dizendo que a mudança corrigiria justamente distorções nesse sistema tributário brasileiro, sem elevar a alíquota dos tributos e sem prejudicar
os contribuintes. Só que, naturalmente, que alguns tributaristas e representantes dos setores não concordam com isso e vislumbram, sim, aumento de tributação e de carga tributária para essas empresas ou setores. Existem travas e dispositivos que impediriam um aumento na carga tributária? Pediria só uma resposta mais objetiva, por favor. Perfeito. Acho que há sim, de fato, um aumento na carga tributária, tá? E que, consequentemente, isso vai ser repassado, né, para o consumidor, afinal, né, que é o último elo da cadeia, né? Então, por quê? Porque, de novo, né, se ele me impede a utilização, um planejamento que eu tinha de utilizar esse fluxo de caixa para outras empresas e a impossibilidade de utilizar esse crédito por diversos motivos, esse crédito ele vai virar um custo tributário que vai ser repassado para a cadeia. Então, esses setores de combustível, no agronegócio, a soja, a carne, o café, vão ser muito afetados, tá? Estamos conversando com a Giovana Freiguardi, especialista tributária da Becomex, a MP do Equilíbrio Fiscal, em destaque aqui na Jovem Pan News. O Acácio Miranda, nosso comentarista, fará a próxima pergunta. Acácio, com você. Giovana, boa noite. Você bem disse que alguns setores serão mais prejudicados, como é o caso da indústria e do agro. Mas também há inúmeras pessoas dizendo que as exportações, os setores brasileiros que exportam para fora, também serão bastante prejudicados. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Por que eles serão mais prejudicados que os outros? Perfeito, né? Acho que como bem você comentou, né? Eu tenho alguns setores que eu tenho crédito presumido, tá? Que seriam dos combustíveis, do agronegócio. O crédito presumido nada mais é do que uma hipótese, né? Explicando de maneira muito simples, né? Uma hipótese adicional que a legislação me traz de crédito. Então, e esse setor, e acumulado, né, com o agro ser extremamente exportador, a exportação ela tem imunidade de tributo, né, do PIS e da COFINS. Então, eu tenho um acúmulo de crédito nas minhas aquisições, que é permitido, mas eu não tenho como utilizar nas minhas saídas. E uma das alternativas, né, trazidas pela legislação era justamente, além do ressarcimento, a compensação com outro tributo, uma vez que eu tenho outros débitos a pagar com a Receita Federal, mas, ao mesmo tempo, eu tenho créditos que a Receita Federal deveria me pagar. Então, eu utilizo esse benefício da compensação cruzada, que é o que foi, de fato, vedado, tá? Com o SMP limitado. Acho que esse é um principal ponto. É isso, a MP do Equilíbrio Fiscal em análise nessa entrevista especial com a Giovana Freiguardi, especialista tributária da Becomex, a quem mais uma vez agradecemos pela participação. Boa noite, bom fim de semana e volte mais vezes à Jovem Pan News. Até a próxima. Boa noite, obrigada. Até mais.